No vídeo passado nós vimos que Deus havia prometido para os israelitas que introduziria eles no tabernáculo que as mãos do Senhor havia edificado. Não seria a introdução num tabernáculo feito pelas mãos dos homens. Que Deus ele não tinha em mente colocar um sacerdócio apenas sobre a tribo de Levi, mas ele vai chamar 12 tribos para que essas 12 tribos fossem um reino de sacerdote. E também vimos no vídeo passado que, na verdade, haveria um reino sacerdotal e não necessariamente apenas uma tribo, a tribo de Levi, que passou a ser sacerdote diante do Senhor. Porém, aqui você vê que Deus ele falou sobre isso com eles e disse: olha, se vocês crerem na minha aliança e obedecerem os meus mandamentos, então vocês serão uma nação sacerdotal. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre isso, que é a continuação da primeira parte do tabernáculo e o testemunho do Senhor. Só que isso não aconteceu. Você sabia? Antes de iniciarmos o vídeo, quero pedir para você ver a primeira parte. É importante que você veja a primeira parte se você não viu, porque senão você vai pegar, como a gente chama aqui, do bonde andando, tá? Aqui no card eu vou estar deixando para você aqui em cima e você vai assistir a primeira parte para depois vir para essa. Mas você que já assistiu a primeira parte, então quero pedir para você compartilhar esse vídeo e deixar seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, te inscreve aqui que você vai estar me ajudando bastante. Eu mostrei para você que Deus sempre teve em mente introduzir o homem no descanso, tá? Quando Adão e Eva pecaram, veja, você vai ver que a escravidão, a carne passou a estar no homem. E depois nós vamos ver que Abraão ele vai talvez aí querer ajudar ao Senhor a cumprir a promessa, então nós vamos ver que Agar e Ismael vão vir. E essa relação de desviar-se da vontade de Deus, trazendo a carne, trazendo a escravidão, ela vai acontecer mais uma vez aqui. E como nós vimos, a vontade do Senhor era justamente introduzir o povo nesse tabernáculo que as mãos do Senhor edificou. Nós vamos ver lá em Hebreus que Cristo entrou no verdadeiro tabernáculo, não o tabernáculo edificado por mãos de homens, mas pelas mãos de Deus. Percebe que isso está se cumprindo quando Cristo ele entra nos céus diante de Deus? Portanto, Deus estava falando ali de coisas celestiais, irmãos. Coisas muito tremendas que estava sendo profetizado por aqueles 600 mil homens que eu falei. Só que devido à transgressão, devido ao pecado, isso não pôde acontecer. E eu quero mostrar para você como essas coisas vão acontecer, tá? Então a condição que nós vemos é que se o povo obedecesse a Deus, eles seriam uma nação sacerdotal. Eles seriam um reino de sacerdotes, mas eles não puderam ser. Então, em Êxodo 32, verso 1, vai dizer o seguinte, preste atenção. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres e vossos filhos e vossas filhas e trazei-mo. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão, e este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com borril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou o altar diante dele, apregoando e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Nós vemos que lá em Êxodo 19, Deus ele deu uma condição: olha, se vocês me obedecerem e cumprirem a minha aliança, então vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Mas nós percebemos que, passados-se 40 dias, eles disseram assim: olha, Moisés está demorando, eles vão fazer um bezerro de ouro, eles vão fazer um ídolo para si, e este ídolo que eles estão aqui fazendo vai fazer com que eles descumpram a lei do Senhor.
E aí nós vamos ver que neste momento o Senhor vai se irar contra o povo. Aí então Deus vai dizer para Moisés o seguinte no verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado e fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E aí no verso 9, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Irmãos, aqui você vê que claramente Deus ele quis acabar com o povo de Israel, ele quis desfazer o povo de Israel. Só que Moisés vai se levantar e vai interceder pelo povo, mas Deus disse: olha, Moisés, de ti eu farei uma grande nação, porque eles caíram em idolatria. Eles me obedeceram. Aquilo que eu tinha falado com eles e disse assim: olha, se vocês cumprirem a minha aliança e guardarem os meus mandamentos, vocês serão para mim uma nação sacerdotal. Mas eles, irmãos, no primeiro momento, passando-se 40 dias, foi o próprio Deus que deixou eles sem Moisés durante 40 dias, para que o coração deles fosse provado. Quando Adão e Eva estavam no Éden, veja, Deus ele utilizou da árvore do conhecimento do bem e do mal para provar o coração deles. Assim também Abraão, quando a promessa já se demorava um pouco, o que Deus fez? Deus provou o coração de Abraão e Sara, mas naquele contexto eles acabaram querendo dar uma forcinha para Deus e aí chamam Agar. E aqui nós vamos ver também que quando o povo esteve ali muitos dias sem Moisés, Deus estava utilizando isso para provar o coração deles, e eles infelizmente vão agora fazer este bezerro de ouro, e este bezerro de ouro vai ser um laço na vida deles. E aí no verso 15 vai mostrar aqui Moisés, inspirado pelo próprio Deus, ele vai levar as tábuas da aliança diante do povo, e ele vai quebrar essas tábuas da aliança. Então eu vou abrir um parêntese aqui. Alguns irmãos vão dizer: olha, Moisés ele agiu equivocadamente, ele pecou diante do Senhor quando ele pegou as tábuas da lei e quebrou ela nos pés do monte. Só que eu quero dizer para você que Moisés ali ele era uma imagem do próprio Deus, estava inspirado pelo próprio Espírito Santo, e foi o próprio Deus que na pessoa de Moisés vai quebrar as tábuas para mostrar que eles haviam quebrado a aliança. Quando Moisés quebra aquelas tábuas, veja, é o próprio Deus que está sendo manifesto na pessoa de Moisés como um testemunho daquilo que Deus estava fazendo. E Deus estava irado com o povo devido à quebra da aliança. E diz no verso 15: voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho, nas mãos tábuas escritas de ambos os lados, de um do outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. E no verso 19, vou pular um pouquinho: logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou-a e reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Né? Então, o próprio Moisés aqui era uma imagem do próprio Deus que estava vindo indignado contra o povo, e ele vai quebrar essas tábuas como testemunho da quebra da vontade de Deus. Então, lembra que eu falei para você que Deus ele deu uma condição: olha, se vocês cumprirem os meus mandamentos e guardarem a minha aliança, então vocês serão para mim uma nação sacerdotal? Então aqui você vê um ponto: eles quebraram essa aliança. E quando eles quebraram essa aliança, a condição que Deus havia dado para eles foi desfeita. Porém, devido à oração de Moisés, que intercedeu pelo povo e disse assim: olha, Senhor, não destrua o povo, Deus ele concedeu misericórdia sobre Israel, mas isso teve consequências, ou seja, o reino sacerdotal eles perderam. E lá no verso 25 nós vamos ver que quem vai se consagrar ao Senhor, preste bastante atenção aqui. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, depois que Arão o deixara solta para a vergonha, no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele, quem? Olha que interessante, meus irmãos. Todos os filhos de Levi. Então aqui está a resposta
do porquê Levi passou a se tornar o sacerdote diante do Senhor. Em Êxodo 19, Deus quis fazer um reino de sacerdotes, não apenas da tribo de Levi. Mas quando eles quebraram a aliança do Senhor e Moisés ascendeu até o monte, e agora ele vem e quebra as tábuas da aliança para mostrar que a aliança foi quebrada, o que nós entendemos aqui? Que os únicos que voltaram foram quem? Pôs-se em pé da entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, ou seja, quem está andando no Senhor, quem quer andar nas promessas do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. E agora, através das obras que Levi vai fazer aqui, onde ele vai demonstrar coragem, onde ele vai demonstrar que está ao lado do Senhor, ele não vai pensar nos seus parentes, nos seus irmãos e nos seus filhos, e ele vai executar a ira do Senhor sobre os transgressores. Pois no verso 27 vai dizer o seguinte: aos quais disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um cinja a espada e passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta e mate cada um o quê? Ao seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu vizinho. E aí, nesse contexto, os levitas vão matar todas essas pessoas que caíram em idolatria. Eles não mataram todo o povo, mas eles mataram uma parte desse povo aqui, e essa parte que caiu, né, vai ser aquela que vai demonstrar que eles estavam debaixo do pecado. Porém, os levitas, eles voltaram para o Senhor, e quando eles fazem isso, o texto diz o seguinte, no verso 28. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Tá? Caíram uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda, vamos ver aqui, hoje, o quê? A bênção. Tá? Deus concedeu a bênção para eles, ou seja, para os levitas, de que eles foram consagrados quando eles executaram esse ato de ter um zelo justo e uma ira justa e matarem os transgressores. Portanto, que você vai ver aqui que exatamente aquilo que Deus falou sobre um reino sacerdotal não se cumpriu aqui devido à desobediência, tá? Então lembra que eu falei para você que lá no início a desobediência ela leva o desvio daquilo que Deus quer? Quando Adão e Eva pecaram, veio essa carne e eles foram tirados da onde? Do paraíso. Quando Abraão e Sara se desviaram da vontade de Deus, nós vamos ver que vai vir Agar. E quando os israelitas eles pecam no deserto, nós vamos ver que agora o sacerdócio, que deveria ser um sacerdócio de 12 tribos, ele não vai se cumprir ali. Pelo contrário, apenas a tribo de Levi vai tomar sobre si o sacerdócio. Tudo que Deus fez, irmãos, ele fez por amor a Israel. Ele fez porque amava o seu povo. E ele tomou esse povo como uma noiva. Mas Israel desobedeceu ao Senhor. Eu quero dizer para você que quando você olha para Gálatas capítulo 4, Paulo vai chamar a aliança que vai ser estabelecida lá no deserto de aliança do Sinai. E ele vai comparar isso lá a partir do capítulo 4, do verso 21, onde ele vai demonstrar que as duas alianças vão ser comparadas às duas mulheres de Abraão. Então, Sara sempre foi a mulher da vontade, que a vontade de Deus se cumprisse. Mas devido a esse desvio que Abraão teve, que eu falei juntamente com Sara, veja, Agar vai ser chamada. Com isso eu quero dizer para você que quando Paulo chama a antiga aliança de Agar, isso quer nos mostrar que a primeira aliança foi um desvio da vontade de Deus, e essas coisas terrenas que não eram da vontade de Deus apareceram. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando Paulo chama a primeira aliança de Agar e relaciona isso à escrava, você precisa entender uma coisa. Toda a primeira aliança estava relacionado ao contexto daquele tabernáculo terreno. E Deus vai usar geograficamente o contexto do Monte Sinai, o contexto da Arábia e o contexto da escravidão para demonstrar algumas coisas para vocês. Se o povo tivesse obedecido a Deus, irmãos, e eles teriam entrado em Canaã, não precisaria passar 40 anos, mas eles teriam entrado em Canaã. Porque Deus vai dizer o seguinte lá em Deuteronômio. Moisés vai mostrar para nós aqui, irmãos, que apareceram coisas além daquilo do que Deus tinha falado. Porque Deus ele deu apenas os 10 mandamentos para o povo. No verso 22 de Deuteronômio 5 diz o seguinte: estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação
no monte, no meio do fogo, das nuvens e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Essas palavras que nós vamos ver aqui, irmãos, são os 10 mandamentos. Deus ele vai descer no Monte Sinai e ao terceiro dia ele vai firmar uma aliança com o povo. O próprio Deus vai descer no Monte Sinai, e quando Deus ele desce no Monte Sinai, ele vai ditar para o povo os 10 mandamentos. Então o povo vai responder para o Senhor: tudo que o Senhor falou, nós cumpriremos. E verso 23 diz o seguinte: e sucedendo que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes até a mim e todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões, e dissestes: eis que o Senhor é nosso Deus, e nos fez ver a sua glória, e a grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. E hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois esse grande fogo nos consumiria. Se ainda ouvíssemos a voz do Senhor Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que, tendo ouvido a voz de Deus vivo, tenha falado do meio do fogo, como nós ouvimos, permanecido vivos? Chega-te e ouve tudo o que eu disser, Senhor, nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor, nosso Deus, e ouviremos e cumpriremos. Lá no Monte Sinai, Deus falou que cumpriria tudo aquilo que Deus disse, mas foi só o Senhor chamar a Moisés e Moisés ficar 40 dias e 40 noites fora, que o povo ele vai se rebelar contra Deus. E aí no verso 28, veja que Deus, pela sua presciência, ele vai mostrar que o coração do povo estava endurecido, pois diz: ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, e ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram em tudo que falaram eles bem. Quem dera que eles estivessem de tal coração que me temessem e guardasse em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Vai e diz-lhes: tornai-vos as vossas tendas. Eles responderam para Deus que obedeceriam, mas Deus já disse assim: quem dera que esse povo de fato obedecesse aos meus mandamentos. Porque você vê que no verso 22 é dito: estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo e da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Irmãos, no meio do monte, quando o Senhor desceu, ele falou os 10 mandamentos e nada acrescentou. Essa era a vontade de Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que não havia aqui a separação do povo para com Deus. Eles viam Deus, eles estavam em contato com Deus porque eles podiam ver o Senhor. E Deus ia levantar um reino sacerdotal ali. Mas devido à desobediência, irmãos, lembra que Agar foi chamada lá no contexto de Abraão? Deus aqui, por causa da desobediência, vai chamar também uma aliança chamada Agar. E essa aliança chamada Agar, ela vai estar relacionada com a escravidão. Irmãos, quando o povo saiu do Egito, veja, eles vão trazer ouro do Egito, eles vão trazer prata do Egito, eles vão trazer animais do Egito, eles vão trazer materiais, madeiras, muitos elementos do Egito, e eles vão construir todo um tabernáculo feito com coisas tiradas do Egito. A madeira do tabernáculo era, segundo a madeira do Egito, as peles de animais eram peles de animais que estavam no contexto do Egito. Todo aquele tabernáculo foi erguido aonde? No contexto que apontava para a Arábia, do Monte Sinai, mas também os elementos foram construídos com materiais do Egito. Você percebe que tudo que foi edificado naquele tabernáculo falava de escravidão? Por isso que Paulo vai chamar a antiga aliança de Agar, porque ela foi estabelecida segundo o Egito, irmãos. Esse é o motivo porque Deus vai chamar a antiga aliança de Agar. Deus estava profetizando por meio de Abraão que haveriam 2 mulheres. E essas 2 mulheres representavam as 2 alianças. Porque assim como o primeiro filho de Abraão, ele era segundo a carne, assim aqueles primeiros que se manifestavam como descendência de Abraão, ou seja, o povo de Israel, assim Ismael também era da carne. Primeiro vieram os da carne, que não estavam segundo a herança da promessa, mas assim como Isaac se manifestou depois, assim também nós que somos segundo a fé, nos manifestamos por último. E é por isso que Deus vai chamar a nova aliança de Sara. Por quê? Porque Isaac veio depois de Ismael. Irmãos, Deus quis casar com o povo de Israel no Monte Sinai. O Senhor ele vai descer ao terceiro dia e vai estabelecer uma aliança com o povo. E do mesmo modo, Cristo vai morrer e ressuscitar para ao terceiro dia
casar-se com o povo. E no verso 31 vai dizer o seguinte de Jeremias, capítulo 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam, veja essa expressão aqui, eles anularam a minha aliança, não o bastante os haver desposado, diz o Senhor. Irmãos, Deus, quando deu os 10 mandamentos, era como se aquilo fosse o contrato de casamento. E eles, neste contexto, quebram esse contrato com Deus. Mas veja qual era a vontade do Senhor que ele sempre teve para com o povo. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Irmãos, Deus sempre quis introduzir a lei dele nos corações dos homens. Deus sempre quis introduzir a lei dele na mente dos homens. Mas devido à desobediência, a lei dele foi colocada em tábuas de pedras para demonstrar a dureza do coração daquele povo. Sobre aquele povo Deus fala, é povo de dura cerviz. Por quê? Porque o seu coração era duro como pedras. Então, lembra que eu falei para você que o pecado ele gera um desvio e a escravidão? Assim também, irmãos, Deus ele tinha em mente que o povo cumprisse apenas os 10 mandamentos. Porém, quando o povo desobedece, aquilo que eu mostrei para você sobre introduzir o povo num tabernáculo feito pelas mãos dos homens não aconteceu. Mas Deus vai dar um tabernáculo terreno como testemunho da desobediência de Deus. E a lei que era para parar no coração foi parar em tábuas de pedra. E se a lei foi parar em tábuas de pedra, Deus pediu agora que se fizesse uma arca da aliança terrena. Deus vai mandar que se construa um tabernáculo terreno e Deus vai mandar que se façam cortinas para fazer separação de Deus com os homens. Todos aqueles elementos que foram tirados do Egito vão constituir esse tabernáculo e agora ele vai ser um tabernáculo que vai demonstrar a escravidão do homem para com Deus. Se eles tivessem obedecido, irmãos, não teria sido edificado um tabernáculo terreno. Pelo contrário, se cumpriria o que está em Êxodo 15. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no tabernáculo, ó Senhor Deus, que as tuas mãos estabeleceram. Eles desobedeceram a Deus e assim como veio Agar para Abraão, assim também eles vão ser introduzidos numa aliança segundo coisas terrenas. E essa dureza do coração vai dar testemunho contra eles, porque mandamentos que não eram da vontade de Deus irão aparecer. Jesus ele vai dizer assim para os fariseus que perguntavam: Mestre, é lícito dar carta de divórcio para a nossa mulher por qualquer motivo? Então Jesus vai dizer: vocês não têm lido o que disse o Criador? Pois no princípio diz, deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne com a sua esposa. Mas Moisés vos deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Irmãos, não era da vontade de Deus que houvesse carta de divórcio, mas por causa da dureza do coração do povo, Deus deu o mandamento de carta de divórcio não pela sua vontade. No Salmo 40 vai dizer: sacrifícios e ofertas pelo pecado tu não quiseste, nem te deleitaste com holocaustos pelo pecado. Por quê? Porque Deus não tinha em mente que se fizesse sacrifícios, mas Deus queria a justiça. Mas devido à desobediência, estes sacrifícios foram introduzidos, festas terrenas foram introduzidos, e mandamentos carnais e templo literal vai ser introduzido quando Deus queria introduzir o povo na realidade. Você percebe que então a realidade é Sara? Mas assim como Sara e Abraão se desviaram por um momento e veio Agar, assim quando Israel saiu do Egito e desobedeceu ao Senhor, uma aliança chamada Agar vai aparecer. E eles passaram a ser filhos de Agar. Portanto, assim como Ismael veio da carne, eles também entraram numa aliança que leva para a escravidão. E essa escravidão significa o quê? Que durante todo o tempo que eles estão debaixo dessa aliança, eles precisam praticar as obras da lei, pois são servos que praticam obras da lei. Então eu fiz um vídeo chamado Servos e Herdeiros, onde eu trato com mais detalhes disso. Esse vídeo aqui, irmãos, eu vou finalizar ele aqui, porque a gente vai ter uma série de vídeos essa semana, onde eu vou falar sobre Sara e Agar, vou falar sobre servos e herdeiros, e todos esses vídeos vão complementar um com o outro, tá? Então é importante que você veja todos eles. A gente falou um pouquinho do tabernáculo, por que Levi agora se transformou em sacerdote, e por que eles não entraram nesse tabernáculo eterno,
e ao longo desses vídeos da semana eu vou responder mais outras partes sobre esse assunto, tá bom? Então eu vou finalizar esse vídeo aqui que já deve estar com uns 40 minutos ou meia hora aproximadamente, e a gente vai vendo nos outros vídeos a continuação. Então eu quero pedir para você se inscrever, compartilhar e deixar o seu like. Aqui no final vai estar a primeira parte e vão estar outras continuações aí para você. Que Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.